A disciplina pela qual eu sou responsável, em geral, é o estágio supervisionado. Eu trabalho no setor de ensino, que aqui na UFOP tem uma relação bastante forte com a área de teoria da história, o que não significa dizer que não tem uma relação com a área de educação, mais especificamente com a área de ensino de história, propriamente dito, que no Brasil se constituiu há muito tempo, né, pelo menos desde os anos 80, e uma percepção que nós temos na área de ensino aqui na UFOP é que há uma confluência, na verdade, de preocupações entre a caracterização e a constituição da área de ensino de história e a área de história da historiografia e teoria da história, porque elas vão se criando concomitantemente a partir de um problema que é central para ambas, que é qual é o valor, afinal de contas, da história, qual a importância da história para a vida, né, e sobretudo para a vida democrática no Brasil. Nas disciplinas de estágio, que eu acompanho com maior frequência, né, nós temos como referência a literatura clássica já assim sobre o ensino de história no Brasil. Posso nomear os trabalhos da professora Ana Maria Monteiro, Carmen Gabriel, da UFRJ, da professora Circe Bittencourt, entre tantas outras referências incontornáveis da área, mas também nós trabalhamos isso tudo em confluência com a reflexão sobre a teoria da história, também feita no Brasil, como os trabalhos do professor Valdey, do próprio Rangel, de outros colegas de outras universidades, assim, que também têm se preocupado com a área de teoria, não é? E então as referências que a gente utiliza são bastante variadas, mas tem esse foco na área de ensino e na área de teoria. Uma coisa que caracteriza o trabalho do estágio supervisionado, além do acompanhamento do estágio propriamente dito nas escolas, né, é ter a memória escolar como ponto de partida para a reflexão acerca do que é dar aula de história, né? Então, os alunos são sempre convidados a escrever algumas narrativas memoriais pequenas, curtas, sobre a memória que tem, em geral, da cultura escolar, sobre as memórias das aulas de história e sobre memórias que tenham acerca de outros espaços onde aprenderam história, como no caso dos museus, o patrimônio e tudo mais. Então, a partir dessas narrativas é que a gente vai problematizando essa experiência do aprendizado da história para cada um desses sujeitos, né, que estão se tornando professores e professoras, e também a partir dessa experiência de memória que eles começam a observar, portanto, o que está acontecendo na sala de aula, né? Nesse momento de observação, então, o foco, fundamentalmente, é como os professores vão constituindo seus repertórios de aula, né? Desde aqueles repertórios mais assim corriqueiros, aqueles que já são rotineiros, né? Aqueles que já são mais comuns, até os momentos de aulas mais bem acabadas, de natureza mais autoral, que é o que a gente procura chamar atenção, que essa constituição do repertório é um momento muito particular, né, da trajetória de cada um, porque cada um aí mobiliza aquilo que se interessa mais ou menos, né, no campo da história. Então as pessoas mobilizam seus gostos, né, para poder preparar as aulas e se dedicar a determinados assuntos, enquanto para outros assuntos acabam produzindo aulas um pouco mais comuns, vamos dizer assim, né? Essa constituição do roteiro, do repertório é o que preocupa a gente, né, no processo de observação. Uma coisa também que eu acho que é importante, que temos destacado há algum tempo, né, é pensar que nesse momento do estágio nós podemos refletir acerca do que é a aula de história como produto historiográfico, né? Pensando a aula como um texto, como que é lá o Wilmar Roloff de Matos, né? Pensando que a aula é um momento também autoral. E tanto maior é a iniciativa do professor ou da professora de constituir uma aula autoral, maior essa autonomia desse professor em relação, seja ao saber de referência, o saber acadêmico, seja aos saberes escolares já, históricos escolares já constituídos, né? Então a gente tem insistido com o fato de que a aula de história pode ser, muitas vezes, esse momento assim de liberdade criativa, não é?
e que esse momento de liberdade criativa precisa ser exercitado com muita modéstia também, no sentido de que nem sempre nós somos capazes de produzir a melhor aula do mundo, né? Mas sobre um determinado assunto. Mas aos poucos vamos constituindo um repertório de boas aulas, né? De boas práticas que precisam sempre ser, obviamente, adaptadas a cada circunstância, contextualizados para cada circunstância de aula. Então esse também é um outro elemento que a gente costuma discutir com frequência, né? Que esse esforço de modulação que o professor é obrigado a fazer entre um ambiente escolar e outro depende também de muita atenção ao público para o qual ele se dirige, né? Porque uma coisa é dar aula, por exemplo, num bairro como aqui em Mariana, que é o Cabanas, outra coisa é dar aula num bairro central. Essa dinâmica que acontece aqui acontece em qualquer escola, qualquer sistema escolar brasileiro, né? Uma coisa é dar aula numa escola particular, outra coisa é dar aula numa escola pública, né? Então, conforme as circunstâncias vão mudando, essa necessidade de modulação também vai tornando esse repertório de aulas mais complexos, né? Mas o que eu queria chamar a atenção é que nós destacamos com frequência a necessidade de compreensão desse público para o qual nós preparamos as aulas, né? Esse público que, no final das contas, são nossos interlocutores, né? Esse conjunto de estudantes que são nossos interlocutores. Então, sem saber quem são esses sujeitos, o que eles gostam, que tipo de interesse que eles têm pela história, de onde vem algum interesse que eles tenham pelo passado, é muito difícil produzir uma aula que se torne efetivamente significativa. Então, esses são alguns dos pontos que, em geral, no curso dos 4 estágios, né, estágio 1, 2, 3 e 4, nós procuramos enfatizar. Ora, por tudo isso, eu acho assim, que na UFOP a gente tem, particularmente aqui no CHS, vocês estão vendo esse cenário em que gravamos essa entrevista, é um espaço muito agradável, muito aconchegante, assim, né? É um espaço de muita intimidade também entre os estudantes e os professores, né? E professoras. É um espaço de muita comunicação entre os estudantes, eles mesmos, né? E entre nós, professores e estudantes. É um espaço de muita intimidade, como eu classifiquei. Para além disso, assim, a cidade de Mariana e de Ouro Preto, por si só, são experiências assim, históricas muito interessantes, né? Porque não por essa fantasia de que a gente está dentro da história, né, do século XVIII, mas, de fato, são cidades patrimonializadas e, portanto, percorrer essas ruas e entender a complexidade também desse patrimônio, né, porque não são cidades que ficaram congeladas no tempo, né, elas têm seus estratos contemporâneos também. Tudo isso faz com que a experiência urbana aqui também, eu acho que contribua para a reflexão sobre a história e sobre o ato de ensinar. Então, eu acho que a gente tem um ambiente muito, muito oportuno assim, para poder pensar a história e fazer história aqui em Ouro Preto e Mariana. Por isso tudo, eu acho que vir para a UFOP, estudar a história aqui na UFOP, é uma experiência única, né? E muito, eu destacaria assim, muito intensa, não é? Essa experiência de intensidade, eu acredito mesmo que ela pode existir em qualquer lugar, mas aqui no nosso pequeno universo do CHS isso é mais pronunciado, sabe? Ademais, eu acho que tem uma coisa super importante sobre o nosso curso, não é? É que o corpo docente é de altíssima qualidade, independente da área, não é? A universidade proporciona apoio aos estudantes assim, suficiente para que eles consigam se manter aqui, não é? Tem muitas oportunidades assim, de bolsa, seja bolsa de iniciação científica, dos projetos de extensão, das bolsas de apoio, então assim, tem muita chance de você também vir a estudar aqui e conseguir algum tipo de recurso que ajude na sua manutenção. É uma universidade que tem uma política de acolhimento aos estudantes bastante desenvolvida, e isso eu não estou falando assim só por defesa institucional, isso é uma constatação assim, para o conjunto das universidades brasileiras, né? Enfim, por tudo isso, acho que a UFOP talvez seja hoje no Brasil o melhor lugar para estudar história.